Inacreditável! Como um filho tem coragem de abandonar a própria mãe num asilo para idosos só para vender a casa onde ela construiu toda uma vida. Foi exatamente isso que Maurício fez com Dona Zulmira, sua mãe de 75 anos, que abdicou de tudo para criá-lo. No dia em que a deixou naquele lugar impessoal e frio, enquanto ela segurava as lágrimas para manter a dignidade, Maurício já estava nas contas de quanto embolsaria com a venda do imóvel. Vai ser melhor assim, mãe. Aqui você terá todos os cuidados necessários. Mentiu, com um sorriso falso nos lábios. Mal sabia ele que seu plano interesseiro estava prestes a desmoronar da forma mais surpreendente possível, quando um segredo guardado por décadas viria à tona. Dona Zulmira criou Maurício sozinha desde que ficou viúva, quando o menino tinha apenas 4 anos. Trabalhava como costureira durante o dia e faxineira à noite, muitas vezes dormindo apenas 4 horas para garantir que o filho tivesse acesso à educação de qualidade. Meu Maurício vai ser doutor um dia, dizia orgulhosa às amigas do bairro, enquanto assistia seu menino crescer. E, de fato, Maurício se formou em direito e construiu uma carreira de sucesso, mas o dinheiro e o status mudaram seu caráter. À medida que subia na vida, as visitas à mãe ficaram cada vez mais espaçadas, as ligações mais curtas e a irritação com os pequenos problemas de Dona Zulmira cada vez mais evidente. Quando ela escorregou no tapete da sala e fraturou o fêmur, Maurício viu ali a oportunidade perfeita para executar um plano que já rondava sua cabeça havia meses. Mãe, você não pode mais morar sozinha. Precisa de acompanhamento profissional, argumentou enquanto assinava o contrato com o Recanto dos Girassóis, o asilo mais barato que encontrou, apesar de sua conta bancária recheada. Dona Zulmira, ainda sob efeito de analgésicos e confusa, não conseguiu argumentar. Silenciosamente, as lágrimas escorriam por seu rosto enrugado enquanto o carro se afastava da casinha azul onde viveu por mais de 4 décadas, onde cada canto guardava uma lembrança, onde as paredes conheciam cada sacrifício que fez pelo filho. O que Maurício não sabia é que a recuperação da mãe seria completa em poucas semanas. Ela não precisaria de cuidados permanentes, mas ele já havia contactado 3 corretores de imóveis e estava analisando propostas para a venda da casa. O imóvel, localizado em um bairro que se valorizou enormemente nos últimos anos, devido à construção de um shopping nas proximidades, valia muito mais do que Maurício imaginava. Com essa grana, posso finalmente comprar aquele apartamento de cobertura e o carro importado que sempre sonhei, calculava enquanto analisava as propostas com brilho nos olhos. Havia apenas um obstáculo: precisava da assinatura de Dona Zulmira. A casa estava registrada no nome dela, um detalhe burocrático que Maurício achava que poderia resolver facilmente. Afinal, que mãe negaria algo ao seu único filho? Com os papéis da venda em uma pasta executiva de couro legítimo, Maurício dirigiu-se ao asilo exatamente 24 dias após ter deixado sua mãe lá, determinado a conseguir aquela assinatura para fechar negócio com um empresário que ofereceu uma quantia acima do valor de mercado, com pagamento à vista. Essa situação te revolta? Infelizmente, histórias como essa são mais comuns do que imaginamos. Idosos abandonados pelos próprios filhos depois de dedicarem toda uma vida à família. Se você conhece um caso parecido ou tem algo a dizer sobre esse tema, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre como tratamos nossos idosos. E se essa história está mexendo com você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar o desenrolar desse caso real que vai fazer você repensar sobre valores familiares e o verdadeiro significado de gratidão. Quando Maurício chegou ao asilo, esperava encontrar sua mãe no quarto, provavelmente assistindo àquelas novelas antigas que ela tanto gostava. Para sua surpresa, a recepcionista informou que Dona Zulmira estava na sala de atividades. Atividades? Que tipo de atividades? Perguntou confuso. Sua mãe participa da oficina de pintura todas as manhãs. Ela tem um talento incrível, respondeu a mulher com admiração na voz. Maurício franziu a testa intrigado. Em 45 anos de convivência,
Nunca viu a mãe pegar em um pincel. Seguiu pelo corredor do asilo, ajeitando a gravata e ensaiando mentalmente os argumentos que usaria para convencê-la a assinar os papéis. Ao entrar na sala de atividades, Maurício ficou paralisado com a cena que viu. Dona Zulmira, com um avental manchado de tintas coloridas, estava diante de uma tela quase pronta, dando os últimos retoques em uma paisagem impressionante que retratava o pôr do sol na praia. Ao redor dela, 5 ou 6 idosos observavam com admiração cada pincelada precisa que sua mãe aplicava na tela. Havia uma leveza em seus movimentos, uma concentração em seu olhar que Maurício jamais tinha presenciado antes. "Mãe!" chamou ele, ainda incrédulo com o que estava vendo. Dona Zulmira virou-se e, por um breve instante, Maurício percebeu uma sombra passar pelo olhar dela, como se tivesse sido arrancada de um mundo onde era feliz. "Filho, que surpresa você por aqui", disse ela, limpando as mãos num pano antes de se aproximar. Os outros idosos olharam para Maurício com uma curiosidade mal disfarçada, alguns cochichando entre si. "Podemos conversar em particular?", pediu ele, incomodado com os olhares. Dona Zulmira assentiu, despediu-se do grupo, prometendo voltar logo, e conduziu o filho até o Jardim dos Fundos. O jardim do Recanto dos Girassóis era simples, mas bem cuidado. Bancos de madeira espalhados sob árvores frondosas ofereciam sombra agradável naquela manhã quente de verão. Sentaram-se lado a lado e Maurício notou, surpreso, que sua mãe se movimentava com muito mais desenvoltura do que esperava. "Você parece bem recuperada", comentou, ajustando o tom de voz para soar casual. Dona Zulmira sorriu, um sorriso que não iluminava completamente seus olhos. "O médico disse que foi só um susto. A fratura não era tão grave quanto parecia. Em mais 2 semanas, estarei novinha em folha." Maurício remexeu-se no banco, sentindo uma pontada de culpa que logo tratou de afastar. Não era hora para sentimentalismos. Tinha um objetivo claro e precisava focar nele. "Que bom, mãe. Olha, eu vim porque precisamos resolver uma questão importante." Com movimentos estudados, abriu a pasta e retirou os documentos de venda. Dona Zulmira observou os papéis e depois fitou o filho diretamente nos olhos. Havia algo diferente naquele olhar, uma firmeza que desconcertou Maurício momentaneamente. "Do que se trata?", perguntou ela com uma serenidade que não combinava com a situação. Maurício pigarreou, ajustou a postura e entrou no modo advogado que tão bem conhecia. "É sobre a casa, mãe. Depois de analisar cuidadosamente sua situação, concluí que o melhor é vendermos o imóvel. Consegui um comprador disposto a pagar um valor excelente, acima do mercado. Com esse dinheiro, posso garantir que você tenha os melhores cuidados aqui e ainda sobrará uma boa quantia para investimentos futuros." Enquanto falava, Maurício evitava mencionar seus planos para usar a maior parte do dinheiro em benefício próprio. Dona Zulmira ergueu a mão, interrompendo o discurso ensaiado do filho. "Você quer vender minha casa?", perguntou diretamente, sem rodeios. A pergunta tão simples e direta pegou Maurício desprevenido. Esperava confusão, resistência emocional, talvez até lágrimas, mas não esta clareza desconcertante. "Não é só sua casa, mãe. É o imóvel da família. E você não precisa mais dela, estando aqui tão bem assistida", respondeu, recuperando rapidamente a compostura. Dona Zulmira ficou em silêncio por alguns instantes, o olhar perdido entre as flores do jardim, como se buscasse inspiração entre as pétalas coloridas. "Antes de tomar qualquer decisão, preciso te mostrar algo", disse finalmente. "Algo que guardei durante muitos anos." Maurício respirou fundo, impaciente, mas tentando não demonstrar. "Mãe, o comprador está esperando uma resposta. Só preciso da sua assinatura e podemos resolver tudo hoje mesmo." Dona Zulmira negou suavemente com a cabeça. "Preciso que você me leve até a casa. Há algo lá que você precisa ver." A determinação em sua voz surpreendeu Maurício. Onde estava a mãe submissa que sempre acatava suas decisões? "Mãe, você não pode simplesmente sair do asilo assim. Existem regras, procedimentos." Ela o interrompeu novamente, desta vez com uma firmeza que ele jamais tinha presenciado. "Meu médico já me deu alta. Posso ir embora quando quiser. Na verdade, já conversei com a direção sobre minha saída definitiva.
A revelação deixou Maurício momentaneamente sem palavras. Alta, por que não me disse nada? Dona Zulmira o encarou com uma mistura de tristeza e resignação. Quando, filho? Esta é a primeira vez que você vem me visitar em quase um mês. A verdade daquelas palavras atingiu Maurício como um soco no estômago. Remexeu-se incomodado no banco, consciente de que não tinha argumentos contra aquela constatação. Nesse momento, uma enfermeira aproximou-se trazendo os medicamentos para Dona Zulmira. Hora do seu anti-inflamatório, Dona Zul, anunciou com simpatia. Zulmira agradeceu e tomou o comprimido com um pouco de água. Maurício observou a interação, notando o carinho com que a enfermeira tratava sua mãe. Sua mãe é o xodó da casa, comentou a enfermeira, dirigindo-se a Maurício. Além de ensinar técnicas de pintura para os outros residentes, ela organizou nosso primeiro sarau de poesia. Um sucesso absoluto. Maurício franziu o senho, cada vez mais confuso. Minha mãe nunca pintou na vida, afirmou com convicção. A enfermeira olhou para ele surpresa e depois para Dona Zulmira, que mantinha os olhos baixos. Bem, então ela nasceu com um dom, respondeu a enfermeira antes de se afastar. Quando ficaram sozinhos novamente, Maurício encarou a mãe. Desde quando você pinta? Perguntou, uma mistura de curiosidade e desconfiança em sua voz. Dona Zulmira suspirou profundamente. Desde muito antes de você nascer, filho. Era minha paixão, meu sonho, até que a vida me levou por outros caminhos. Maurício permaneceu em silêncio, tentando processar aquela informação. Como era possível não saber algo tão fundamental sobre a própria mãe? Amanhã, disse Dona Zulmira finalmente. Amanhã iremos à casa e te mostrarei o que preciso mostrar. Depois, se ainda quiser vender, conversaremos a respeito. Seu tom não deixava margem para discussão. Maurício, sentindo que havia perdido o controle da situação, concordou a contragosto. Virei buscá-la às 10, disse, guardando os documentos não assinados na pasta. Enquanto se despedia da mãe, não pôde deixar de olhar para as telas que secavam no canto do jardim. Em uma delas, reconheceu a fachada da casa onde cresceu, pintada com uma precisão e um carinho que provocaram uma estranha sensação em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. No dia seguinte, Maurício chegou pontualmente ao asilo. Encontrou Dona Zulmira esperando-o na recepção, vestida com um conjunto de calça e blusa que ele não conhecia, muito diferente das roupas simples e antiquadas que ela costumava usar em casa. Trazia uma pequena bolsa e apoiava-se levemente em uma bengala, embora seus movimentos parecessem mais firmes do que na véspera. Bom dia, filho, cumprimentou com uma serenidade que contrastava com a ansiedade mal disfarçada de Maurício. A viagem de carro transcorreu em relativo silêncio. Dona Zulmira observava a cidade pela janela, ocasionalmente apontando para algum lugar e compartilhando uma lembrança. Naquela padaria, eu comprava pão doce para você todos os domingos. Ou, naquele parque você aprendeu a andar de bicicleta, lembra? Maurício respondia com monossílabos, surpreso por esses fragmentos de memória que parecia ter esquecido ao longo dos anos. Chegando à casa, Dona Zulmira permaneceu alguns instantes contemplando a fachada, como se estivesse se preparando internamente para o que viria a seguir. O pequeno jardim da frente, mesmo após quase um mês sem cuidados, mantinha sua beleza rústica. Os jasmins estão florescendo, murmurou ela com satisfação. Maurício, impaciente, abriu a porta da casa e foi imediatamente recebido pelo cheiro familiar que sempre associou ao lar materno. Uma mistura de lavanda, café recém-passado e algo indefinível que era simplesmente o cheiro de casa. O interior estava exatamente como haviam deixado, exceto por uma fina camada de poeira que cobria os móveis. Maurício sentiu uma pontada de culpa por não ter pensado em contratar alguém para fazer uma limpeza durante a ausência da mãe. Dona Zulmira não pareceu se importar com a poeira. Com passos decididos, dirigiu-se ao corredor que levava aos fundos da casa. Venha comigo, disse, parando diante de uma porta que sempre estivera fechada a cadeado. Maurício a seguiu, intrigado. O quartinho de despejo, comentou ele, lembrando-se de como, quando criança, imaginava tesouros escondidos ali, já que nunca lhe fora permitido entrar.
Com mãos ligeiramente trêmulas, Dona Zulmira retirou uma pequena chave da bolsa e destrancou o cadeado. Depois de você, indicou ao filho. O que Maurício viu ao entrar deixou-o literalmente sem fôlego. Não era um depósito de tralhas velhas como sempre imaginou. Era um ateliê de arte completamente equipado, com cavaletes, prateleiras repletas de tintas, pincéis de todos os tamanhos e tipos, e o mais impressionante, dezenas de quadros empilhados contra as paredes ou pendurados em todos os espaços disponíveis. Paisagens, retratos, naturezas mortas, cada obra revelava uma técnica apurada e uma sensibilidade artística inegável. Todas assinadas com as iniciais ZS, Zulmira Santos. Mãe, começou Maurício, mas as palavras lhe faltaram. Dona Zulmira entrou após ele e acendeu uma luminária que banhava o ambiente com uma luz suave e acolhedora. Este era meu refúgio, explicou com voz calma. Vinha para cá quando você estava na escola, ou depois que você dormia. Era minha forma de manter viva uma parte de mim, mesmo quando o resto da minha vida girava em torno das necessidades de outras pessoas. Maurício aproximou-se de um dos quadros, o retrato de um homem jovem e sorridente que lhe parecia estranhamente familiar. É meu pai? Perguntou com a voz embargada. Dona Zulmira confirmou com um aceno. Pintei pouco depois de nos casarmos, quando ainda sonhávamos com uma vida cheia de possibilidades. Maurício continuou examinando as obras, cada uma contando uma história que ele desconhecia completamente. Havia vários retratos seus, em diferentes idades. Bebê dormindo no berço, menino brincando no quintal, adolescente estudando concentrado. Eu tinha uma bolsa para estudar belas artes no Rio de Janeiro, revelou Dona Zulmira, sentando-se em um banquinho diante de um cavalete vazio. Era meu maior sonho desde menina. Meus professores diziam que eu tinha talento que poderia ir longe. Maurício voltou-se para ela, atônito. Por que nunca realizou esse sonho? Dona Zulmira sorriu com melancolia. Conheci seu pai, nos apaixonamos, decidi ficar, e quando ele faleceu tão jovem, deixando você com apenas 4 anos, bem, minhas prioridades mudaram completamente. Renunciou ao seu sonho por minha causa? Indagou Maurício, sentindo uma mistura de culpa e gratidão que nunca experimentara antes. Dona Zulmira negou suavemente. Não renunciei a ele, apenas o transformei. Meu sonho tornou-se ver você crescer feliz e realizado. E continuei pintando. Sempre pintei, mesmo que em segredo. Era minha forma de me manter inteira, de não perder minha essência enquanto te criava. Maurício aproximou-se de uma pilha de pastas organizadas cuidadosamente em uma estante. Ao abrir uma delas, encontrou recortes de jornais e revistas de arte, alguns amarelados pelo tempo. Neles, o nome de Zulmira Santos era mencionado como uma promissora artista em ascensão. Havia também cartas de galerias e escolas de arte. Procuraram por você, murmurou ele, segurando uma carta onde uma importante galeria de São Paulo expressava interesse no trabalho de sua mãe. Por um tempo, confirmou Dona Zulmira. Participei de algumas exposições coletivas quando você era pequeno. Vendi alguns quadros, mas era difícil conciliar essa vida com a criação de um filho sozinha. Então, gradualmente, fui me afastando do circuito artístico. Contudo, nunca deixei de pintar. Levantou-se e dirigiu-se a um armário de onde retirou uma pasta maior. Isto é o que queria te mostrar. Dentro da pasta havia documentos legais, avaliações, certificados de autenticidade, contratos de venda. Maurício, acostumado a lidar com papelada por conta de sua profissão, reconheceu imediatamente do que se tratava. Ao longo dos anos, explicou Dona Zulmira, vendi obras discretamente para colecionadores particulares. O dinheiro foi sendo investido. Apontou para a última seção da pasta. Esta parte deve ser especialmente interessante para você. Maurício chegou à última sessão e o que viu deixou-o literalmente de boca aberta. Eram extratos bancários, relatórios de investimentos e escrituras de propriedades, tudo em nome de Zulmira Santos, revelando um patrimônio que excedia em muitas vezes o valor da casa que ele pretendia vender. Como é possível? Balbuciou, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez. Sua mãe não é tão ingênua quanto pensava, não é mesmo?
comentou Dona Zulmira, com um toque de ironia na voz. Minha arte tem sido valorizada com o passar dos anos. Alguns dos meus primeiros compradores tornaram-se colecionadores importantes. Um deles, em particular, adquiriu grande parte da minha obra disponível. Maurício percorreu os documentos, reconhecendo o nome que se repetia em muitos dos contratos. Alberto Mendonça, um empresário conhecido por sua valiosa coleção de arte. Tudo isso é seu, mãe? Perguntou Maurício, ainda tentando processar a realidade que se revelava diante dele. Dona Zulmira assentiu tranquilamente. Minha arte tem sido valorizada com o tempo. Os colecionadores sabem reconhecer talento genuíno, mesmo quando o artista não está nos holofotes. Maurício folheou novamente os documentos, observando as datas e valores que aumentavam progressivamente ao longo dos anos. Mas por que nunca me contou? Por que viver como se mal tivesse o suficiente? Questionou ele, lembrando-se das vezes em que ofereceu dinheiro à mãe com ar de superioridade, dinheiro que ela educadamente recusava. Dona Zulmira aproximou-se de uma das telas, um pôr do sol sobre o mar que transmitia uma melancolia serena. Nunca foi pelo dinheiro, Maurício. A pintura era minha forma de me expressar, de me manter conectada com quem realmente sou. Quanto a não te contar, Edela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Vi você mudar à medida que conquistava sucesso na sua carreira. O dinheiro e o status tornaram-se importantes demais para você. Temi que, se soubesse disso, você se afastaria ainda mais, que só viria me visitar quando precisasse de algo. Queria que viesse por mim, não pelo que eu pudesse oferecer. As palavras atingiram Maurício como um soco no estômago. Em sua mente, começaram a desfilar lembranças dos últimos anos. As visitas cada vez mais raras, as ligações apressadas, a impaciência mal disfarçada, quando Dona Zulmira contava suas pequenas alegrias e preocupações diárias. Fui um péssimo filho, não é? Murmurou, mais para si mesmo que para ela. Dona Zulmira aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Foi um filho ocupado, com suas próprias lutas e preocupações. Não estou aqui para te julgar, Maurício. Só quero que entenda que não preciso que você me salve, nem que tome decisões por mim. Maurício observou novamente os documentos em suas mãos e depois os devolveu à mesa. E quanto ao asilo, por que concordou em ir para lá se não precisava? Dona Zulmira suspirou. No início, estava realmente fraca e confusa por causa da medicação. Quando me recuperei e percebi claramente o que estava acontecendo, decidi usar esse tempo para refletir. O asilo acabou sendo um lugar interessante. Conheci pessoas com histórias fascinantes, redescobri o prazer de pintar na companhia de outros e, para ser sincera, queria ver o que você faria com a casa. Um teste, compreendeu Maurício, sentindo o peso da vergonha. Dona Zulmira negou suavemente. Uma oportunidade para que ambos pudéssemos enxergar com clareza. Dirigiu-se a um canto do ateliê e descobriu uma tela coberta com um pano. Era um retrato de Maurício, não como ele se via no espelho, mas como sua mãe o enxergava. Um homem com potencial para a bondade, com o mesmo olhar curioso que tinha quando criança, embora agora estivesse ofuscado por camadas de ambição e pragmatismo. Este é você, filho. O verdadeiro você, aquele que sempre enxerguei, mesmo quando você mesmo o esquecia. Maurício contemplou o retrato, profundamente tocado pela forma como sua mãe o via, pela fé que ela mantinha nele apesar de tudo. Nesse momento, seu celular tocou. Era o corretor imobiliário, ansioso por saber se havia conseguido a assinatura para a venda da casa. Maurício olhou para o aparelho, depois para sua mãe e finalmente para o retrato. Com um gesto decidido, rejeitou a chamada e desligou o celular. Me perdoa, mãe, disse com a voz embargada. Me perdoa por tudo. Dona Zulmira aproximou-se e o abraçou. Um abraço que Maurício não se lembrava de ter recebido em anos. Não há nada para perdoar, filho. Só precisamos lembrar o que realmente importa. Ficaram assim por um momento em silêncio, como se reconectando com algo essencial que estiveram prestes a perder. O que vai fazer agora? Perguntou finalmente Maurício.
Dona Zulmira sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, Maurício viu naquele sorriso a mulher forte e decidida que o havia criado. Vou aceitar o convite que me fizeram, respondeu ela. Maurício a olhou confuso. Que convite? Dona Zulmira mostrou-lhe outro documento que havia ficado na pasta. Era uma carta da mais prestigiada galeria da cidade, convidando Zulmira Santos para realizar uma exposição individual de sua obra. Alberto Mendonça tem promovido meu trabalho entre seus contatos no mundo da arte. Diz que está na hora de eu deixar de me esconder. Maurício leu a carta, onde sua mãe era descrita como uma artista secreta cujo talento merece reconhecimento público. É incrível, mãe. Estou tão orgulhoso de você. Dona Zulmira sorriu, visivelmente emocionada por estas palavras que esperara ouvir durante tanto tempo. E quanto à casa, começou Maurício. Dona Zulmira ergueu a mão para interrompê-lo. A casa fica onde está. É nosso lar. Tem memórias demais, vida demais em suas paredes. Maurício assentiu, sentindo-se estranhamente aliviado. Eu poderia vir visitá-la com mais frequência. Talvez pudesse ficar alguns fins de semana, como quando era criança. A proposta, tímida e quase infantil, fez com que os olhos de Dona Zulmira se enchessem de lágrimas. Adoraria isso, filho. Adoraria muito. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Maurício jantou com sua mãe na velha mesa da cozinha. Conversaram durante horas, não como mãe e filho distanciados, mas como duas pessoas redescobrindo-se mutuamente. Dona Zulmira contou histórias de sua juventude, de seus anos como artista secreta, dos sacrifícios e alegrias de criá-lo sozinha. Maurício escutou, realmente escutou, e compartilhou também suas próprias lutas, medos e esperanças. Antes de se recolher, Maurício parou diante do ateliê, agora com a porta aberta, como um símbolo dos segredos revelados e das barreiras derrubadas. Acha que poderia me ensinar algum dia? Perguntou, apontando para os pincéis e telas. Dona Zulmira o olhou surpresa. Quer aprender a pintar? Maurício sorriu, sentindo que algo novo e ao mesmo tempo muito antigo despertava nele. Quero aprender a ver o mundo como você o vê, mãe. Acho que estive cego por tempo demais. 6 meses depois, a Galeria Arte Contemporânea inaugurava a exposição Vida em Segredo, a obra de Zulmira Santos. O espaço estava repleto de críticos, colecionadores e amantes da arte, todos curiosos para conhecer a artista que permanecera nas sombras por décadas. Dona Zulmira, elegante em um vestido simples de cor turquesa, circulava entre os convidados com uma mistura de timidez e orgulho, acompanhada o tempo todo por Maurício, que a apresentava a todos como minha mãe, a artista. As paredes da galeria exibiam a evolução artística de Dona Zulmira através dos anos, desde suas primeiras obras, cheias de esperança juvenil, passando por pinturas que refletiam a dor da perda do marido, até chegar às criações serenas e profundas de sua maturidade. Um espaço especial estava dedicado aos retratos de Maurício, mostrando não apenas seu crescimento físico, mas também o olhar sempre amoroso com que sua mãe o contemplara durante toda a vida. É extraordinário como ela manteve sua voz artística tão autêntica, apesar de não ter reconhecimento público, comentou um crítico de arte a Maurício. Sua mãe tem um dom especial para capturar a essência das pessoas e dos momentos. Maurício concordou, sentindo um orgulho que nunca antes experimentara. Ela sempre teve esse dom. Eu é que não soube enxergar. No centro da exposição, ocupando o lugar de destaque, encontrava-se uma obra recém-finalizada, concluída apenas 2 semanas antes da abertura. Intitulada Reencontro, mostrava Dona Zulmira e Maurício sentados no banco do jardim do asilo, de mãos dadas, olhando para um horizonte iluminado por tons dourados e alaranjados. Era uma obra poderosa que falava de perdão, de novas oportunidades e de laços que, mesmo quando esticados ao limite, nunca chegam a se romper completamente. Alberto Mendonça, o colecionador que apoiara Dona Zulmira durante anos, aproximou-se deles com uma taça de espumante. Sempre soube que este dia chegaria, disse brindando com Dona Zulmira.
Seu talento merecia ser compartilhado com o mundo. Ela sorriu, agradecida. Não teria sido possível sem sua confiança em mim todos esses anos. Maurício observava a interação, compreendendo que existia todo um universo na vida de sua mãe que ele havia ignorado completamente. Durante a noite, Maurício notou algo extraordinário. Sua mãe irradiava. Não era apenas o sucesso da exposição ou os elogios que recebia. Era algo mais profundo, mais essencial. Dona Zulmira havia recuperado uma parte vital de si mesma que mantivera oculta por tempo demais. E nesse brilho, Maurício reconheceu a mesma luz que iluminara sua infância, a força que o sustentara, mesmo quando ele não percebia. Em um momento tranquilo, enquanto Dona Zulmira conversava com alguns admiradores, Maurício encontrou-se diante do retrato que sua mãe pintara dele. Estudou-o com novos olhos, finalmente reconhecendo o homem que sua mãe sempre vira nele, além de seus erros e fraquezas. Não vou decepcioná-la novamente, prometeu em silêncio. A vida na casa da família havia mudado significativamente. Maurício deixara seu luxuoso apartamento no centro e se mudara temporariamente para a casa da mãe, inicialmente para ajudá-la com os preparativos da exposição. Essa temporalidade foi se transformando gradualmente em algo mais permanente, à medida que redescobria o prazer das conversas pausadas, das refeições compartilhadas, dos pequenos rituais cotidianos que antes lhe pareciam enfadonhos e agora encontrava reconfortantes. O ateliê já não era um local secreto. Dona Zulmira passava ali grande parte do dia, às vezes sozinha, outras vezes acompanhada por Maurício, que começara a ter aulas de desenho. Não tinha o talento natural da mãe, mas encontrava na arte uma forma de conexão com ela e, surpreendentemente, consigo mesmo. Não se trata de criar obras-primas, dizia Dona Zulmira. Trata-se de aprender a ver realmente o que nos rodeia. A exposição foi um sucesso absoluto. Os críticos elogiaram a autenticidade e profundidade emocional da obra de Dona Zulmira. Vários quadros foram vendidos a preços que superavam todas as expectativas. Galerias de outras cidades começaram a se interessar em mostrar seu trabalho. Dona Zulmira recebeu até um convite para dar uma palestra na Escola de Belas Artes, onde, décadas atrás, sonhara estudar. Mas para Dona Zulmira, o verdadeiro sucesso estava em outro lugar. Estava nas manhãs tranquilas, pintando ao lado do filho. Nas tardes em que Maurício lia para ela enquanto descansava. Nas noites em que conversavam sem pressa, recuperando o tempo perdido. O que começara como uma tragédia familiar. O envio de Dona Zulmira a um asilo para que o filho pudesse se apropriar de sua casa, transformara-se em uma história de redenção, onde tanto mãe quanto filho encontraram um novo caminho juntos. Um dia, enquanto revisavam fotos antigas na sala, Maurício encontrou uma imagem que chamou sua atenção. Dona Zulmira jovem, segurando um prêmio de pintura, com um sorriso radiante que iluminava seu rosto. Nunca tinha visto a senhora tão feliz, comentou, passando a foto para ela. Dona Zulmira olhou a imagem com nostalgia. Foi meu primeiro reconhecimento importante. Eu tinha tantos sonhos naquela época. Maurício ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das oportunidades perdidas, dos anos em que sua mãe relegara seus sonhos para se dedicar a ele. A senhora se arrepende? Perguntou finalmente. De ter renunciado à sua carreira para me criar? Dona Zulmira negou com a cabeça, seu olhar sereno e seguro. Jamais. Foram escolhas diferentes para momentos diferentes da minha vida. Escolhi você, Maurício, conscientemente. E embora o caminho não tenha sido como imaginei inicialmente, me trouxe alegrias que nunca tinha sonhado. Maurício refletiu sobre essas palavras, compreendendo finalmente a profundidade do amor que sua mãe lhe dedicava. Não era um amor possessivo nem sacrificial, como ele havia temido. Era um amor que encontrara plenitude nas escolhas feitas, que continuara crescendo e se expressando mesmo em segredo. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era a diretora do Recanto dos Girassóis, perguntando se Dona Zulmira estaria disposta a dar aulas de pintura aos residentes.
Aparentemente, sua breve estadia lá havia inspirado muitos dos idosos a explorarem sua criatividade. Adoraria, respondeu Dona Zulmira sem hesitar. Todos temos histórias para contar, e a arte é uma forma maravilhosa de fazê-lo. Depois de desligar, Dona Zulmira voltou-se para Maurício com um sorriso maroto. Parece que minha passagem pelo asilo teve um propósito, afinal. Maurício assentiu, reconhecendo a ironia. Às vezes, os erros nos levam exatamente onde precisamos estar. Pegou a mão da mãe, sentindo seu calor, a força oculta naqueles dedos que seguraram pincéis e criaram um filho com a mesma dedicação. Obrigado por não assinar aqueles papéis, mãe, disse com voz emocionada. Obrigada por ter ido buscar minha assinatura, respondeu Dona Zulmira, apertando sua mão. Se não tivesse feito isso, talvez nunca tivéssemos encontrado o caminho de volta um para o outro. Ao entardecer, Maurício acompanhou a mãe até o ateliê. Dona Zulmira havia iniciado um novo projeto. Um mural que representava a vida do bairro, com seus personagens e lugares emblemáticos. Tinha convidado os vizinhos a participar, a compartilhar suas histórias para incorporá-las à obra. A casa que Maurício quisera vender estava se transformando em um espaço comunitário, um lugar onde arte e vida se entrelaçavam. Enquanto observava sua mãe preparar os materiais para o dia seguinte, Maurício pensou em quantas mães e pais idosos são tratados como fardos, como obstáculos no caminho para a riqueza material ou a liberdade pessoal. Quanto talento, sabedoria e amor ficam trancados em asilos, ou, pior ainda, na solidão de suas próprias casas. Quantas histórias permanecem sem ser contadas, quantos tesouros por descobrir, porque ninguém se dá ao trabalho de perguntar, de realmente ver essas pessoas que dedicaram suas vidas a cuidar dos outros. Em que está pensando? Perguntou Dona Zulmira, notando sua expressão pensativa. Maurício sorriu. Em como às vezes o que consideramos nossos maiores fracassos podem se transformar em nossas maiores bênçãos. Dona Zulmira assentiu, compreendendo perfeitamente a que ele se referia. A vida raramente segue o caminho que planejamos, filho. Sua beleza está justamente nesses desvios inesperados. Um ano depois da tentativa frustrada de venda da casa, Maurício organizou uma festa surpresa para o aniversário de Dona Zulmira. Convidou todos aqueles que fizeram parte de sua vida secreta como artista, colecionadores, galeristas, admiradores de sua obra. Também os residentes e funcionários do asilo, onde ela agora dava aulas semanais. A casa encheu-se de risos, música e conversas animadas. No meio da celebração, Maurício pediu silêncio e ergueu sua taça. Quero brindar a minha mãe, que me ensinou que nunca é tarde para redescobrir quem realmente somos. Que me mostrou que os verdadeiros tesouros não estão nas coisas materiais, mas nas conexões que criamos, nas histórias que compartilhamos, no amor que damos sem esperar nada em troca. Dona Zulmira, emocionada, abraçou o filho enquanto os convidados aplaudiam. Esta história nos lembra que por trás de cada pessoa idosa há uma vida rica em experiências, sonhos e talentos que muitas vezes permanecem invisíveis para aqueles que os cercam. Nos convida a olhar além do superficial, a ouvir as histórias não contadas, a valorizar a sabedoria que só os anos podem proporcionar. Você conhece alguém como Dona Zulmira em sua vida? Alguém cuja história completa talvez desconheça? Tire um momento para se conectar, para perguntar, para realmente ouvir. Pode descobrir tesouros insuspeitados nas pessoas que acha que conhece por completo. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário compartilhando suas reflexões ou experiências semelhantes. Curta este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o valor de nossos idosos e compartilhe com aqueles que podem precisar deste lembrete. Lembre-se que cada interação nos ajuda a continuar criando conteúdo que inspira e gera conversas importantes. Sua participação faz toda a diferença.